Um dos livros mais polêmicos e mais famosos da literatura brasileira está hoje aqui, no Sempre um Livro. Eu não podia odiá-la. Estava acima das minhas forças. Minha paixão eleva-se acima das contingências terrenas. Nada mais conhecia senão a sensação daquele corpo ofegante em meus braços. E ofegava de um modo tão preciso no seu transe de morte, como estremecera outrora nas suas horas de amor. Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Já podemos sair embora, porque esse livro aqui, pelo amor de Deus, que livro que é esse? Pesado, dramático, triste, trágico, mas maravilhoso. Se você ainda não conhece este livro, precisa conhecer. E se você ainda também não é inscrito no Sempre um Livro, se inscreva. Deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe. Lúcio Cardoso nasceu em Minas Gerais em 1914. Ele foi poeta, artista plástico, tradutor, dramaturgo, romancista, e Crônica da Casa Assassinada é considerado sua obra-prima. E com razão, isso aqui é uma obra-prima mesmo. Os principais temas de seus livros, inclusive nesse, trata-se da condição humana e seus valores como o bem e o mal. Tudo isso regado com os pecados e a danação eterna. Lúcio Cardoso foi, no Brasil, uma das primeiras figuras culturais de destaque a assumir sua homossexualidade. Deixou em seu diário, escrito entre os anos de 1949 a 1958, um relato bastante contundente sobre a sua orientação sexual, assim como as dúvidas e as culpas geradas por sua formação católica. Em 1962, ele teve um derrame cerebral que paralisou o lado direito do seu corpo, impedindo de escrever. Passou então a se dedicar com afinco à pintura e chegou a realizar 2 exposições em vida. Lúcio morreu em 1968, vitimado por um segundo AVC. Crônica da Casa Assassinada não é um romance escrito de forma convencional e nem tem uma história convencional, muito pelo contrário. O que temos aqui é uma família em completa decadência. E quando eu falo completa decadência, é decadência moral, é decadência financeira, é o fundo do poço mais fundo do poço. A sua forma de escrita é composta numa bagunçazinha, mas vamos lá chegar a isso, porque até a bagunça dele é genial. Aqui a gente tem um livro escrito, composto por diários de um personagem chamado André, cartas de uma moça chamada Nina, depoimentos do farmacêutico da cidade, os diários de Beth, que é uma das empregadas da casa, depoimentos do médico da família, as confissões de Ana ao padre, cartas do Valdo, depoimentos do próprio padre, depoimentos do coronel e o livro de memórias do Timóteo. E tudo isso está escrito fora de ordem. Você, querido leitor, vai ter o trabalho de montar tudo isso na sua cabeça para ir formando uma ordem. Acontece que, apesar de escrito desta maneira, o livro é tão genial que, sem você querer, essa ordem já vai sendo montada na sua cabeça. Só pelo textinho inicial, da abertura desse vídeo, percebe-se que o escritor escreve de forma maravilhosamente poética, algo que eu gosto muito. E aqui os sentimentos estão à flor da pele. Quem sofre, sofre de verdade. E eu gosto disso. Eu me lembro que algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre A Culpa é das Estrelas. Jamais longe disso comparar. Mas a reclamação que eu fiz daquele vídeo é que eu não sentia verdade nos sentimentos dos personagens. Era muito superficial. Coisa que de modo algum acontece aqui. Aqui é para valer.
sofre-se mesmo. E eu acho isso memorável. Sem contar que esse livro, ou você desiste no primeiro capítulo, ou você vai ler até o final. Não é spoiler, tá? Logo no primeiro capítulo, nós temos o André no leito de morte de sua mãe. Acontece que você percebe nas primeiras páginas que, além de mãe, ela foi mulher do André. Portanto, nós temos aqui um caso de incesto. Nós temos um caso de incesto aqui tenebroso. E se você continuar, eu acho bom. Porque o livro é excelente, apesar desse soco no estômago logo nas primeiras páginas. A cena inicial, ela é um tanto confusa. É assombrosamente inquietante. E vai te deixar, obviamente, de boca aberta se perguntando: Jesus, como que nós chegamos aqui? Nessa história, como eu já disse, todos os sentimentos estão extremamente à flor da pele, o que eu acho uma das perfeições do livro, como eu já disse. Em alguns momentos, eu acho que o Lúcio colocou tanto, mas tanto sentimento nos personagens, que eu imagino ele escrevendo ali aos prantos, porque não é possível um negócio desse. Muitos podem não gostar dessa dramaticidade, já eu sou o rei do drama. Para tentar colocar um pouquinho a história em ordem para vocês, eu vou dar um pequeno relato aqui da minha experiência de leitura e contar um pouquinho da história. O que temos aqui são os últimos 3 irmãos de uma família que já foi a mais rica daquela região de Minas Gerais, donos de uma fazenda gigantesca, mas que agora esta fazenda está reduzida apenas em uma pequena chácara que está em ruínas, quase caindo aos pedaços mesmo. Tanto as finanças da família quanto a sua verniz moral está abaladíssima. Em outro tempo, essa família já foi muito, mas muito poderosa. Ela foi tão poderosa que nem a bancarrota conseguiu tirar o respeito que a pequena cidade ainda tem por eles. E é por isso que você vê relatos de personagens desta cidade inseridas aqui. Demétrio é o mais velho dos 3 irmãos e é o que administra o que sobrou das rendas dessa família. Ele é casado com a Ana e eles já são velhos e não tiveram filhos. Ana é uma mulher extremamente apagada e carola, tanto que você vai acompanhar as confissões dela aqui para o padre. O irmão do meio é o Valdo, que vai se apaixonar por uma mulher chamada Nina. Ele a conhece no Rio de Janeiro e quando ela vai para aquela casa, tudo que já era ruim se torna pior, pois o Demétrio e a Ana já detestam ela logo de cara. E Timóteo é o irmão mais novo dessa família, considerado a grande vergonha da dinastia. Ele vive enclausurado, trancado no seu quarto, usando os vestidos da mãe e suas joias. E ele é chamado pela família de o invertido. Estou empregando a palavra utilizada naquela época e aqui no livro. A não ser a empregada Beth, ninguém visita o Timóteo. E quando a Nina chega, ela vai ser a segunda pessoa que vai ter contato com esse irmão que Demétrio não queria que fosse visto de forma alguma, como eu já disse, por ser uma vergonha. Como são várias pessoas contando a mesma história, nunca podemos confiar cegamente em um só. Numa página você pensa uma coisa, na outra página você pensa outra coisa, no começo você pensa isso, no final você pensa aquilo. Nós vamos tendo ideias diferentes sobre todos os personagens. Aqui parece que todo mundo se odeia. E o Timóteo é o que aparentemente odeia mais, porque ele tem um plano de vingança contra essa família. E esse plano de vingança só vai poder ser cumprido se tiver a participação da Nina. Você começa não entendendo nada e no final você vai entender tudo. E para o Timóteo vai ser chegado o momento de destruir esta família com a Nina presente, que vai ajudá-la. Então, isso aqui é um pequeno resumo deste livro que tem as suas 560 páginas, mas é um livro nem um pouco cansativo, porque ele é muito bem escrito e a história vai te prender,
porque a história é uma história tenebrosa, é uma história muito original. Eu não vi nenhum escritor fazer o que o Lúcio Cardoso faz aqui. Tem milhões de vídeos no YouTube sobre Crônica da Casa Assassinada, só quis trazer rapidamente a minha visão dessa história. E se você não viu outros vídeos, está vendo este aqui, fica a dica deste livro nacional maravilhoso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, ok? Até os próximos vídeos, fica a dica, forte abraço e até os próximos vídeos.